2 horas, é 1h45. Por quê? Porque eu falo assim. Eu já falei pra vocês que nessa idade 15 minutos fazem diferença. Olá, mamãe, meu nome é Ilana, eu sou consultora do sono e você está no canal Que Soninho. No vídeo de hoje eu vou contar pra você sobre as janelas do sono. Como as janelas do sono podem auxiliar no processo do sono do seu filho, a importância que elas têm, como elas vão fazer com que seu filho tenha um sono de uma melhor qualidade, tanto nas sonecas, que como eu já disse em outros vídeos, as sonecas são importantíssimas para o sono da noite, mas também para o sono da noite, como elas vão fazer com que o sono da noite seja de melhor qualidade, tá bom? Então, primeiro vamos entender o que são essas janelas do sono. As janelas do sono, elas são realmente janelas no sentido de intervalos de tempo que o neném deveria ficar acordado para que ele tenha para que ele vá dormir no ponto perfeito, que ele não tá nem exausto e nem tá cansado de menos, tá? Porque se a gente tem um bebê que tá exausto, a gente vai ter muita dificuldade para com que esse neném vá dormir, tá bom? Esse neném já passou do ponto, ele vai ter muita dificuldade. O neném, quando ele passa do ponto, é como se ele ativasse uma bateria extra. O corpo dele ativa uma bateria extra. E para você fazer esse neném que passou do ponto dormir, você tem muito mais dificuldade, tá? Então é muito importante seguir as janelas do sono. E também o que acontece quando a gente bota o neném para dormir mais cedo do que ele deveria ter ido dormir? Ele às vezes vai estar com sono, ele vai dormir, mas ele vai acabar tendo mais nas sonecas, ele vai acabar muitas vezes fazendo uma soneca mais curta. E ele vai fazer. Também quando o neném passa para as sonecas, também quando ele passa da hora, a soneca pode também ser mais curta, tá? Mas também, às vezes, quando você vai estar antes da hora, ele vai ter uma soneca mais curta. Ele não vai estar com sono suficiente para dormir o suficiente, para ter uma soneca de qualidade, tá? E a gente quer chegar em sonecas de qualidade, a gente quer chegar no ponto perfeito, para as sonecas serem perfeitas e também botar ele para dormir na hora perfeita, assim, perfeita, né? No sentido de que ele tá no ponto que ele tá realmente naquele nível de cansaço que ele tá cansado o suficiente para dormir bem, mas não cansado o suficiente para ele ter passado do ponto. É esse ponto que a gente quer chegar com as janelas do sono, tá bom? Mas Ilana, por que a gente segue as janelas do sono e não segue o relógio? Eu achava que tinha que botar o neném para dormir no mesmo horário todos os dias, tanto para as sonecas quanto para a noite, tá? Sim, tem uma importância das coisas serem mais ou menos no mesmo horário. Mas por que quando o neném faz uma soneca só, a gente assim passa a seguir o relógio, tá? Mas antes do neném fazer uma soneca, quando ele faz 2 sonecas ou mais, se a gente segue o relógio, se por acaso um dia aquele neném fez uma soneca menor, você tá fazendo com que esse neném vá ter que dormir. Você vai segurar esse neném mais tempo acordado e ele vai ficar com mais sono. Se esse neném normalmente faz uma soneca da manhã de 1 hora e depois ele vai dormir 3 horas depois, tá? E aí essa soneca segunda foi boa. Se esse neném um dia dormiu 1h30 e você segurar ele mais tempo, vão ser 3h30 que você vai segurar, ele passou do ponto. Ele não consegue ficar 3h30 acordado, esse neném. E quando a gente fala de nenéns que estão em menos de uma soneca, 15 minutos pode fazer a diferença, tá? A janela do sono a gente vai mudando de 15 em 15 minutos, porque assim, 15 minutos pode atrapalhar ou pode ajudar. Então, realmente, é difícil chegar nas janelas do sono. Não é um processo que você vai descobrir em um dia. Tem alguns dias que você vai ter que observar para saber realmente quais são as janelas do sono do seu neném. Outra pergunta também que pode gerar mas não é só seguir os sinais do sono do neném? Não só. Os sinais do sono são legais, são importantes pra gente ter uma noção de mais ou menos quando o seu neném começa a ficar cansado. Mas muitas vezes eles não são muito confiáveis, esses sinais do sono, tá? Muitas vezes o sinal ele aparece quando o neném começou a ficar cansado. E aí você seguiu pelo esse sinal. O neném vai dormir porque ele já tá um pouquinho cansado, mas ele não chegou naquele ponto que eu falei, que ele tá cansado o suficiente para fazer uma soneca de qualidade. Então, por isso que às vezes também esses sinais do sono não são 100% confiáveis pra gente, tá bom? Porque assim, pode ser. Porque assim,
Ah, quais são os sinais do sono do neném? Ah, o neném bocheja, o neném coça o olho. São coisas que muitas vezes podem acontecer que não querem, que às vezes, por exemplo, minha filha, ela nunca bocejou só quando ela tava no, na hora perto de dormir. Se eu seguisse esses sinais de sono, ela tinha outros também sinais que elas faziam. Quando ela tava, tipo, já um tempo acordada, mas não tempo suficiente pra ir dormir pra próxima soneca. E se eu começasse a seguir esses sinais do sono, somente eles, eu não tô dizendo que eles não são importantes, eles são bem legais pra gente ter alguma noção. Mas se você segue com eles rigorosamente, pode ser muitas vezes que você vai botar a criança pra dormir no horário que ela não tá suficientemente com sono, com aquele sono que eu falei, nesse momento perfeito que a gente quer que o neném chegue, que ele tá não está exausto, mas também está com sono suficiente para ele dormir uma soneca mais alongada, tá bom? Então, outra coisa que me falam também. Mas meu filho não segue tabela, né? Nem não segue tabela. Né? É natural e tal. Gente, esse negócio de neném não seguir tabela, é claro que muito dificilmente vai pegar uma tabela. Janelas do sono, eu vou passar aqui, vou falar com vocês sobre janelas do sono daqui a pouco. Mas não vai ser exatamente o que eu tô falando. As janelas do sono, elas são uma média de quanto tempo, mais ou menos, essa criança nessa idade consegue ficar acordada. Mas é óbvio que existe uma variação. Mas quanto essa variação? Se você pega e joga meia hora pra cá, meia hora pra lá, tá bom, isso faz sentido. Mas se você pega um neném de 4 meses e bota ele pra ficar acordado 4 horas, não existe nenhum neném de 4 meses que vai ficar acordado 4 horas e não vai ter nada prejudicado por isso, entendeu? Ele não é que nem adultos, por exemplo, você pode virar e falar, ah, não, mas eu não sigo, meu corpo é o meu corpo, e meu corpo não segue tabelas. É claro que, por exemplo, falam que o adulto deve dormir cerca de 8 horas por noite, né? Mas tem adultos que vão precisar de 7 horas de sono. Mas é muito difícil você pegar um adulto que vai precisar só de 4 horas de sono para dormir, tá? Essas são médias, que é óbvio que existem variações. Isso é claro, ninguém espera que bebês sejam robôs e que sigam o livro certinho. Ah, vou passar aqui as janelas do sono. Assim que seu neném fizer de 2 para 3 meses, vai mudar tudo, muda todas as janelas. E é porque ele tem 3 meses, agora tem que seguir essas janelas imediatamente. Não é assim. As janelas são a média, pra você ter uma noção de quanto tempo você tem que botar o seu neném pra dormir depois, tá? Então é muito importante entender isso. Então eu vou passar com vocês, mais ou menos, as janelas do sono pra cada idade. Uma coisa muito importante saber, que eu acabei de falar. Ah, meu neném passou. Meu neném tem 5 meses, tá funcionando tudo bom. Eu tenho que mudar pra janela de sono dos 6 meses? Não precisa, cara. A gente não mexe no time que tá ganhando, tá bom? Se tá funcionando, não tem por que mexer. Mesmo que ele mudou, que ele tá tipo assim, a janela do sono pra criança de 6 meses é diferente da de 5 meses, se tá funcionando, beleza. Uma coisa muito legal da janela do sono é que ela é uma ferramenta para os pais entenderem quando você tem que fazer essa mudança pro seu neném, tá bom? Nesse primeiro ano de vida do neném, as necessidades de sono variam muito rápido, elas mudam muito rápido. Às vezes, em um mês, você estava fazendo alguma coisa que estava funcionando, você estava numa rotina, nos horários, com janelas do sono que estavam funcionando, e já depois de um mês parou de funcionar. E sim, isso acontece, tá? É muito normal essa variação. Nesse primeiro ano, o bebê, ele realmente muda muito rápido, tá? Pensa que um neném, se você pegar esse primeiro ano, compara os dois extremos, do recém-nascido que passa o dia inteiro praticamente dormindo, com um neném de 1 ano que já fica bem mais acordado, né? Então sim, ela pra você chegar lá, basicamente todo mês, sim, ou a cada 1 mês, meio, 2 meses, essas janelas já vão mudando. Então, às vezes você chegou lá, você encontrou as janelas ideais, seu neném tá dormindo legal, ele não tem associações, ele tá dormindo bem, e do nada parou de funcionar. Aí muitas vezes o que acontece é que os pais se desesperam e acabam iniciando associações de sono que ele não tinha, aquele neném.
E na verdade, ele às vezes só precisava botar o neném para dormir 15 minutos mais tarde. E já ia solucionar o problema desse neném. Ele já ia passar a dormir aquela soneca que ele passou a fazer mal melhor. Ele já ia acordar, começar a acordar no horário que ele acorda normalmente. Ou ele já ia passar a dormir rápido, que nem ele dormia antes. Então, sim, é muito importante. O que eu falo assim, anotem tudo. Anotem cada mudança que vocês sentirem, anota. Tem um caderninho em relação sobre o sono do neném de vocês. Anota as janelas do sono que vocês estão usando. Teve um dia de soneca ruim? Não precisa o próximo dia mudar. Espera 3 dias, tá? Antes de você fazer qualquer mudança. 3 dias. Teve 3 dias seguidos de soneca ruim. Agora eu sei que 3 dias é suficiente pra saber que alguma coisa tem que mudar, sim. E aí você vai lá e você adiciona. Então é muito legal você ter realmente registrado isso, porque às vezes, sei lá, passou um dia, aí outro dia também, você já não lembra quando que foi o primeiro dia que a soneca ficou ruim, você não sabe, aí de repente vai passando, a soneca vai ficando ruim, você não nem lembra quando é, não sabe o que mudar, não sabe qual janela que tá usando. Então é muito importante, sim, anotar. É uma dica que eu acho muito importante pra você realmente tá atenta a essas mudanças, estar atenta para não perder, para realmente evitar de chegar num ponto que você se perdeu, você não sabe mais qual nem mudança você tem que fazer. E não sabe qual foi, onde se perdeu ali, o que você estava fazendo, que estava dando certo e passou a dar errado, né? Então, vou passar com vocês as janelas do sono. É muito importante, como eu já falei, não é pra seguir essas janelas de uma forma robótica, né? Meu neném de 5 meses, eu já tenho que ele vai fazer 6. Eu tenho que passar pra janela de 6 meses? Não precisa. Você passa pra janela dos 6 meses, quando você passa, você vai mudando de cada janela em janela, você vai observando se o neném mostrar que ele precisa. Se o neném tá numa rotina boa, com janelas boas, você vai saber fácil. Você em 3 dias vai saber que você precisa mudar alguma coisa, tá? Se tiver tudo anotado bonitinho, anota, gente, compra um caderninho só pra isso, ou na nota do celular mesmo, anota num lugar que você não vai perder. Então, assim, aí você vai ter que ir fazendo pequenas mudanças devagarzinho, de acordo com o que o seu neném vai te mostrar. E o neném vai te mostrar. Se o neném tava fazendo aquela soneca legal, do nada passou a fazer uma soneca ruinzinha, de menos de 1 hora, que ele tava fazendo sempre uma soneca de 1 hora, que é o ideal. Agora ele tá fazendo uma soneca só de meia hora. Já faz 3 dias? Muda. E aí acabou, você já mudou. E aí a próxima janela provavelmente você vai ter que mudar ou a segunda de novo, ou dependendo de quantas sonecas tem, tá? Então eu vou passar com vocês as janelas. Elas são médias, tá? O neném pode variar de meia hora pra lá, meia hora mais longa essa janela, ou meia hora menos longa, tá bom? Mas nunca vai ser 4 horas mais longa. É impossível realmente um neném de 4 meses que ele tem uma janela de sono de 4 horas, de 5 horas. Mas Ilana, meu neném fica acordado de 4 horas tranquilo. Não, tá? Meu neném de 4 meses, né? Ele fica acordado por 4 horas. O fato do neném ficar acordado, conseguir ficar acordado essas 4 horas, não quer dizer que ele não passou da hora. Não quer dizer que ele não tá exausto, não quer dizer que já deveria estar dormindo, tá? É importantíssimo oferecer as sonecas dentro dessas janelas do sono. É muito importante. Mesmo que você, não, meu neném consegue. Não, você vai entrar numa situação de acúmulo de sono realmente um efeito vulcânico. Você vai ter muitos problemas se você realmente ultrapassar muito desses limites, tá? Então, tem que observar realmente quais são as janelas do sono desse bebê, mas esses números, eles realmente não variam, não tem uma grande variação, né? Eles têm essa variação realmente de meia hora pra lá e pra cá. Outra coisa interessante é que as janelas, elas durante o dia, normalmente a primeira janela, ela é a mais curta, tá? Desde que o neném, quando ele acorda, até a hora da primeira soneca, e depois ela vai ficando gradativamente mais longa. Normalmente a última janela antes do neném dormir é a mais longa do dia, tá bom? Ela não é igual todos os dias, durante todo o dia. As janelas são diferentes entre uma soneca e a outra. Eu quero postar também uma tabela bonitinha com exemplos das janelas que você usa durante todo o dia. Mas também isso também não é regra. Isso é a maioria dos nenéns. Mas tem nenéns, por exemplo, que são muito sensíveis
entre a última janela do sono e a hora de dormir. Eles têm mais sensibilidade com essa janela, eles têm mais sono, realmente mais perto da hora de dormir. Às vezes tem pra segunda soneca, né? Então, realmente é uma coisa que varia. Realmente não tem uma regra exata. Se tivesse uma regra exata, seria muito mais fácil. Mas eu ia falar assim, bota seu bebê para dormir nessa janela, depois nessa, e não é assim, né? Seria muito mais fácil o processo, mas não é. Demora alguns dias, sim, tem que observar o neném, tem que testar as janelas. Eu indico de começar da mínima, da menor janela, para você evitar que o neném esteja exausto, e ir adicionando cada vez 15 minutos e até descobrir o ponto que tá exato. E como a gente sabe que tá bom, quando a soneca foi boa, quando o neném dormiu em 20 minutos e não mais que isso também, para as sonecas e também para a hora de dormir, são indícios de que, são indicativos de que realmente a gente acertou, a gente chegou na janela de sono ideal. E o que é uma soneca boa? É importante dizer, normalmente 1 hora é um tempo de soneca boa, menos que 1 hora já é um indício que sim, talvez tenha que dar uma mudada na janela do sono. A verdade é que sim, tem nenéns que até 6, 7 meses fazem sonecas curtinhas, não importa o que fazer. Tem formas de tentar alongar essa soneca, mas às vezes só o tempo mesmo vai fazer com que eles durmam uma soneca mais longuinha. Sim, isso acontece bastante e é mais difícil, é mais difícil você observar realmente as janelas, mas também dá. Não é motivo pra deixar pra depois as melhorias do sono que você pode fazer, tá bom? Então vou começar a falar sobre as janelas, tá? As janelas por idade. Então, o recém-nascido, a janela do sono dele é bem pequenininha, tá? Se você já teve um recém-nascido, se você tem um recém-nascido, se você vai ter, ou se você já viu um recém-nascido, eles passam realmente o dia inteiro praticamente dormindo, né? E o tempo que eles conseguem, que eles deveriam ficar acordados, é bem curtinho. E quanto é esse tempo? Esse tempo é de 45 a 60 minutos, tá? É bem curtinho mesmo. Se você pensar, cara, não dá tempo de fazer nada, 45, 60 minutos. Realmente, é o tempo desse neném comer, trocar uma fralda, botar um pouquinho de barriga, de fazer exercício, né? De barriga pra baixo, no chão, pra fazer exercício. É realmente muito pouquinho tempo que o recém-nascido consegue ficar acordado, e que a gente tem que oferecer soneca logo pro recém-nascido, não deixar ele chegar realmente no... É muito importante oferecer sonequinhas pro recém-nascido, tá? E quantas sonecas esse recém-nascido faz? Varia bastante nessa idade, é muito difícil também. Tem que ter as expectativas de acordo com a idade, tá? É muito, muito difícil você entrar logo numa rotina bacana com o recém-nascido. Até uns 3 meses é bem difícil. Não quer dizer que você não possa ter bons hábitos de sono e seguir as janelas do sono da forma que tem que seguir, mas tem que realmente ter as expectativas de acordo com a idade, tá? Mas sim, quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ser também. Então, tá, o recém-nascido de 45 a 60 minutos, ele faz... varia muito a quantidade de sonecas que o recém-nascido faz, mas vamos dizer que é de 4 a 6 sonecas por dia, tá? Então é isso, recém-nascido. Quando o neném passa para 2 meses, a janela do sono dele já normalmente vai ser 1 horinha, ainda também é bem curta, né? O neném de 2 meses ainda dorme também bastante. E a gente segue normalmente essa janela de 1 hora. O neném de 2 meses também varia a quantidade de sonecas que ele faz durante o dia. Mas também vamos dizer que umas 4, 5 sonecas normalmente nessa idade que fazem. Quando o neném passa para os 3 meses, ele também já consegue ficar um pouquinho mais acordado, mas ainda também dorme bastante durante o dia. A janela do sono, ela vai variar de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Normalmente acorda, né, para a primeira soneca, o neném consegue ficar realmente 1 horinha só acordado, e depois, antes de dormir, 1 hora e meia. Com 3 meses o neném normalmente ainda faz 4 sonecas, não mais 5, normalmente já faz sim as 4 sonequinhas. Quando o neném passa para os 4 meses, a janela do sono dele varia de 1h15 até 1h45. Gente, eu sou assim mesmo com 1h15. 1h45, não é 2 horas, é 1h45. Por quê? Porque eu falo assim. Eu já falei pra vocês que nessa idade 15 minutos fazem a diferença.
15 minutos pode atrapalhar já a soneca do seu bebê. Por causa de 15 minutos, o sono da noite do neném pode ser prejudicado. Então, às vezes, sim, esses 15 minutos eu vou ser chata mesmo. Vou falar 1h15 e 1h45. Então, essa é a janela do sono do neném que tem 4 meses. O neném de 4 meses ele faz 4 ou 3 sonecas, tá bom? É muito importante também, se você tá fazendo mais sonecas com o neném de 4 meses, mais de 4 sonecas, é importante você começar a trabalhar para passar para as 4, porque apesar de que eu falei que a gente não pula para as janelas do sono de acordo com quantos meses aquele bebê tem, e sim de acordo com a duração das sonecas, de como tá o sono daquele neném, e que ele próprio vai te indicando quando mudar. Quando o neném faz 5 meses, a gente tem que passar esse neném para 3 sonecas, tá? Se a gente mantém o neném em 4 sonecas ou mais, sim, vai prejudicar o neném. Não tá de acordo com a fase de desenvolvimento do neném ele fazer de mais de 3 sonecas. Então, se você chegou nos 4 meses, o neném ainda tá fazendo mais que 4 sonecas, comece trabalhando pro neném chegar pelo menos nas 4 sonecas, para quando você passar para as 5, você conseguir, para os 5 meses, você conseguir passar para as 3 sonecas, tá? Então, como a gente vai trabalhando, como eu disse, se você pega a janela do sono, vai adicionando 15 minutos. Não adiciona em várias janelas de uma vez só, tá bom? Você vai adicionando cada dia uma janela, um dia você adiciona 15 minutos de uma janela, aí você espera uns 3 dias, adiciona outra, até você conseguir passar o seu neném para as 4 sonecas, tá? E quando chegar nos 5 meses, ele tá nas 3 sonecas. Então, a janela de sono do neném que tem 5 meses e que faz 3 sonecas, esse neném de 5 meses tem que fazer 3 sonecas e não mais, ela varia de 1h30 a 2h25. E novamente, a primeira janela normalmente é essa de 1h30, às vezes um pouco mais, né? E a última normalmente é a maior janela de sono que a gente usa, tá? Então, é mais ou menos isso, a dos 5 meses. E novamente, eu vou repetir, neném de 5 meses passar para 3 sonecas, é muito importante, senão começa realmente a atrapalhar o soninho da noite. E às vezes você pode falar, não, mas eu passei por 3 sonecas, meu neném começou a fazer sonecas muito curtas, e eu dormir muito cedo. É melhor você botar o neném para dormir mais cedo da noite do que fazer esse neném ficar muito exausto, tá? O neném de 6 meses, 6, 7 meses, a janela do sono dele é normalmente de entre 2 e 2h30, tá? Agora, quando chega nessa idade dos 6 meses, tem nenéns que já precisam de janelas de sono maior. Você já provavelmente, se você começou de antes, você já vai ter notado isso e você vai... que existem bebês que já aos 6 meses passam a fazer 2 sonecas ao invés de 3. E tem bebês que não, que mantém em 3 sonecas até fazerem 9 meses, tá? Então, normalmente, vamos dizer, entre 6 e 7 meses, normalmente a janela é de 2 horas a 2h30, tá? E isso, normalmente, se ele faz 3 sonecas. Se o neném já tá passando para 2 sonecas, ele vai normalmente ter uma janela de sono de 3 horas, tá? E aí, essa janela de sono de 3 horas, mais ou menos, ela é entre 6 e 9 meses, é como se mantém. Um neném de 10 meses, normalmente a janela também já é de 3 horas a 3h30, né? Normalmente a primeira janela do dia ainda é 3, a segunda também é 3. Esse neném já tá em 2 sonecas por dia. E a última às vezes é 3h30. Tem nenéns também que às vezes precisam de um pouco mais antes de dormir, mas é mais ou menos dentro dessa média. Aí é um neném que tem 11 e 12 meses. Aí a janela normalmente também varia entre 3 a 4 horas, tá? E aí quando chega na cidade dos 12 meses, você já vai notar que as janelas são bem maiores e o neném vai estar bem mais próximo de passar para uma soneca só. E aí, realmente isso de quantas sonecas faz depende muito do neném, tá? Tem nenéns que desde os 9 meses, apesar que é muito raro, tá? Fazem uma soneca só.
e fica tudo legal e dormem bem durante a noite, essa soneca é suficiente para ele. Mas a maioria dos nenéns, normalmente a partir de 1 ano, passam a fazer uma soneca. Normalmente a média, assim, o padrão é tipo assim, uns 15 meses, né? 1 ano e pouquinho, uns 14 meses, tá? Mas geralmente que também, que vão até 18 meses, 1 ano e meio, e ainda fazem 2 sonecas ótimas e tal. E não tem necessidade realmente de mudar, né? A única, né, quando tem necessidade realmente de mudar é quando o neném tem uns 5 meses, que aí tem que realmente passar para essas 3 sonecas por dia, tá? E quando o neném, ele normalmente também até uns 9 meses, 9 meses e meio, a gente quer que o neném vá para 2 sonecas, se o neném ainda tá em 3 sonecas. Uma coisa importante das janelas do sono, que é importante de saber, é que, vamos dizer, você está seguindo as janelas do sono, teve um dia ruim, que todas as sonecas foram curtas. Eu acrescento uma janela do sono, eu acrescento uma soneca, não acrescento a soneca, tá? A não ser que seja muito cedo mesmo, né? Não consiga segurar muito tempo, mas a gente prefere botar o neném sempre pra dormir mais cedo, tá? Se não der, tipo assim, a gente precisa. Quanto mais cedo você pode botar o neném pra dormir? Às 5 horas, se você realmente seguiu as janelas do sono e esse neném fez um dia de péssimas sonecas, pode botar as 5 horas pra dormir, né? Não tem que se preocupar do neném acordar mais cedo naquele dia, porque ele vai compensar o sono que ele não fez durante o dia, tá? Não é um padrão isso, não é pra todo dia botar o neném 5 horas da tarde pra dormir. Dá preferência a botar o neném pra dormir mais cedo do que acrescentar uma soneca nova. Porque a gente não quer que o neném fique mais tempo do que ele consegue ficar acordado durante o dia. Porque se você pega as janelas do sono que você tem e você soma, esse é o tempo que o neném fica acordado durante o dia, é o tempo que ele consegue, o tempo total que ele consegue ficar acordado durante o dia. Então, se você acrescenta mais, às vezes sim vai prejudicar o sono. Às vezes está muito cedo realmente, você não vai nem conseguir chegar nas 5 horas da tarde, dependendo da idade do bebê. Seu bebê tem 3 meses, são 2 da tarde, você não vai deixar esse neném realmente acordado 3 horas, né? Mas se o neném tem 5 meses, são 2 da tarde, mesmo que a janela do sono dele não seja de 3 horas, a gente sim dá prioridade. A gente vai segurar ele um pouco e botar ele pra dormir às 5, melhor às vezes do que fazer realmente essa soneca extra. Então isso é uma coisa muito importante também pra saber em relação às janelas do sono. E normalmente, usando as janelas do sono, o neném também vai dormir de noite num horário similar, que vai variar de mais de meia hora. Se tá cada dia caindo numa hora diferente, isso quer dizer que as janelas, que as sonecas estão variando muito, tentando uma variação muito grande, tá? E aí sim tem que mudar, tem que realmente ver o que tem que mudar das janelas do sono, ver onde que tem que mudar. Porque a gente vai chegar num horário bem parecido durante a noite, mas é aquilo, não é todo dia. Meu bebê tem que estar todo dia às 7 horas na cama? Não. Seu bebê tem que estar na cama a partir da janela do sono. Você pega o último horário que ele acordou, né? E você usa a janela do sono. E aí esse horário a gente normalmente vai cair num horário bastante parecido todos os dias, né? Vai variar bem pouco. Esse é o ideal, né? Se tá variando muito, normalmente eu digo que sim, tem que olhar qual é o problema, porque tá variando tanto, né? Em relação à primeira janela do sono também do dia, em geral, a gente também vai acordar o bebê mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Se por acaso o neném tá acordando cada dia também em algum horário, isso também vai um motivo para você talvez mudar alguma das janelas do sono. Normalmente a primeira janela ou a última do dia, né? Às vezes tem que acrescentar na última janela do sono do dia 15 minutos, às vezes na primeira janela do sono 15 minutos. Mas isso realmente... Normalmente o bebê naturalmente vai acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, se tiver também
tudo certinho. Então, se ele estava acordando normalmente no mesmo horário certinho durante de manhã, ou se ele estava sendo acordado e agora ele está acordando muito mais cedo, é um indício também, é um indicativo de que alguma coisa tem que mudar. Então esse foi o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida sobre o vídeo, pode me perguntar, não tem, eu vou responder. Posso gravar outros vídeos explicando conceitos que talvez não ficaram tão claros. Me pergunta realmente e dá um like e compartilha para chegar mais mamães, para ajudar mais mamães a dormirem bem, tá? Se inscreve no canal, no YouTube, na página do Instagram, no Facebook também, para não perder nenhuma dica valiosa, dica que pode realmente ajudar a todo mundo ter um bom soninho. Então, boa noite para todo mundo. Beijo.